Sabe, tem alguns filmes que você assiste, eles ficam apagados na sua memória. E nesse canal aqui eu gosto de vez em quando de trazer alguns filmes antigos que muitas pessoas podem ter assistido, mas as pessoas simplesmente não lembram desses filmes. E como eu tenho um problema de memória, eu fico curioso, será que eu lembro? Porque o filme ele é esquecível, porque você vai lá, assistiu 10 anos atrás, 15 anos atrás, e a função natural é você esquecer. O filme só é ruim e é esquecível. E o que sobra para esse filme é você assistir ele de maneira nostálgica. E é mais ou menos isso que acontece com esse filme aqui. Animais Unidos jamais serão vencidos. Que, bem, o nome do filme já é meio brega. A história do filme já é meio brega. O filme é meio brega. É um filme infantil, então não dá pra exigir muito, mas até mesmo vendo como um filme infantil, como, sei lá, uma cópia de Madagascar com Selvagem da Disney, é o que sobra muito para esse filme. Animais Unidos jamais serão vencidos. É um filme que você assistiu na sua infância, que talvez você não lembre. Você viu a thumb e falou, meu Deus, esse filme existe. Pelo menos, lado bom, tá de graça no YouTube, não sei por quanto tempo, porque eu não acho que seja oficial, mas se você quiser assistir, tá de graça no YouTube, e talvez você ir por essa máquina do tempo e ver o que você vai sentir ao assistir esse filme, talvez seja o suficiente pra você. Mas agora, dando o seu link, te lembrando que esse filme existe, vamos fazer a criticazinha, a análisezinha aqui do filme. Qual é a história do filme? É a mais clichê de, meu Deus, o ser humano vai destruir a Terra, o óleo da vida possível. Temos os animais, os humanos estão fazendo cagada, estão piorando a vida dos animais, os animais vão ter que se unir contra os humanos. Essa é a base. Se passa na África com um leão vegetariano, né? Sócrates, e o nome é exatamente para fazer essa parada de o leão sábio, sem nenhum problema. E eles estão sem água. Só que os humanos não estão meio que destruindo o mundo. Na verdade, nessa... Ai, que coisa boba. Na verdade, vai ter vários animais do mundo inteiro que, ao fugir das catástrofes climáticas do mundo, vão se encontrar nessa savana. E a partir daí, eles vão ter que procurar o que aconteceu com a água, que não tem água. Sabe o plot de Madagascar 2? O plot que tá lá no filme, o plot que é um subplot do filme do Madagascar, é que é a base desse filme inteiro. É a base desse filme inteiro. Ai, caraca. Que, na verdade, os humanos fizeram uma represa com a desculpa de preservação ambiental e tá matando os animais. Esse é o ponto aqui. Lê. Então, o filme, ele é extremamente genérico. Sim, é um filme extremamente genérico, com uma história genérica. E talvez, Lê, você não gostou do filme porque ele é genérico, mas o filme talvez não seja ruim. Aí que a gente entra. O filme ser genérico, talvez só queira dizer que o filme não se fez suficiente diferente para mim para ter a minha atenção. Só que eu não sou mais criança, né? Eu também não sou uma pessoa que vai julgar o filme porque ele tá contando uma história repetida. Uma coisa é ele contar uma história repetida e ele contar a história repetida de uma maneira ruim. Esse é o ponto aqui do porquê esse filme não é tão legal. Porque a história que ele tá contando é ruim, porque a forma que ele conta não é boa, e no final não diz tanta coisa assim, sabe? Tá, vamos lá. Então já deu pra ter a ideia que a história é extremamente simples. Então o que se tem nesse filme? O que preenche esse filme? Piada. Piada e cenas que tentam ser divertidas. Se você pegar esse filme pra assistir, você vai ver que é uma coletânea de cenas pra dar o tempo do filme, pra problemática da história, conectar esses filmes, essa noção. Que é o quê? O que eu preciso fazer? Vou subir o rio, ver que tem uma represa, voltar, dar o discurso, convencer os animais vão lá destruir a represa. Aí eles juntam toda a treta, que através, entre aspas, do acaso, o motivo final é legalzinho, né? Se é uma mistura de causa e causalidade, a questão de que os problemas dos animais é dado principalmente por causa da apatia humana, para fazer meio que, os humanos são o pior animal, agora nós, animais, vão ter que ir contra os humanos. Tudo bem, legal. Eu acho que o Kumba fez isso um pouquinho melhor, mas tudo bem. É a temática total desse filme. Olha que Kumba também não é lá essas coisas. Já não é lá essas coisas. E, no final, eles explodem lá, misturado um pouquinho de sorte com a união dos animais, para fazer, tipo, os animais, através da sorte, do acaso e da união deles, destroem a barragem e todo mundo morre. Não, brincadeira, né? Mas, pô, a barragem toda quebrar, a água varreu os animais, tá todo mundo vivo.
Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, bicho, muito engraçado, tá? Mas então, o filme ser simples não é o problema. A história ser simples não é o problema. O problema é exatamente os momentos de comédia. E esse é o ponto. O que conecta as cenas que deveriam ser divertidas, as piadas, os personagens, piadas do filme no filme. Que torna o filme extremamente chato de se assistir. Caraca, se vocês verem aqui no canal, tem vários filmezinhos que eu fiz sair de animação antiga. Todo o filme, conseguia me divertir pelo menos em alguma coisinha. Eu via algo lá e falava, isso aqui é legalzinho, isso aqui me divertiu, alguma coisinha. É um filme animado, mas eu não tô assistindo como o adulto que vai pegar o filme animado e descer a porrada em filme animado feito pra criança. Não. Não, esse não sou eu. Eu vou tentar gostar do filme. Pode ser um filme pra criança, mas eu vou tratar o filme como dentro da proposta do filme. E é exatamente isso que esse filme fica tão ruim. Não sobra nada pra você assistir, a não ser que você seja uma criança que não tem tanto senso crítico. Vamos dar um exemplo bobo? Por que tem tanto animal diferente no filme? Esses animais têm um arco? Esses animais têm uma história a ser contada? Por que teve que juntar todos os animais? Qual o arco dos animais? O que junta esses animais, a não ser a temática dos humanos fazendo cagada? Dá mais um exemplo? O macaco. O macaco, ele tem um arco. O arco do traidor, de a la César da vida, que por macaco ser macaco, ele queria se espelhar nos humanos. Ok. O pai tem um arco. O Sócrates tem um arco. O único arco decente é o do macaco e o do Sócrates, mais ou menos, mas o Sócrates é muito... não vamos falar desse ponto. E os outros. Então você tem um bando de personagem que está no filme apenas para conectar o filme. Lê, mas é só pra fazer piada. Aí que tá. O filme não se ancora em piada. O filme não é por exemplo, um Madagascar, que até Madagascar tem esse problema de quando vai ficar sério, ele perde um pouquinho o tom. Mas até mesmo Madagascar consegue fazer esse meio tom até o final do filme, ou seja, o drama vem no final. Esse filme não. Esse filme, ele, na verdade, ele é um, entre aspas, drama com viés de comédia. Só que nenhum personagem tem nenhum tipo de viés dramático. Não tem nenhum tipo de construção. E não tem nenhum motivo que faz você não conseguir se conectar com os personagens, porque os personagens não são nada. E o pior, o filme faz isso. O filme dá um arco pro Suricato, que em teoria ele é o protagonista. Coloca um arcozinho dele, o artista não compreendido. De novo, coloca o filho dele que é insuportável, o filho que não, o pai é um fracassado e o filho que é chato, de novo nesse tipo de obra. Aí tem a mãe que é super escanteada, de novo. Aí tem um arco dele se encontrar, dele achar o que ele faz bem. Aí depois, no meio do nada, vem um arco do leão que na verdade teve um irmão morto pelo caçador para simbolizar a caça, para no final ele ir contra o caçador que também tá. Aí depois ainda tem um arco do pai com a filha, que o pai só precisa de dinheiro e a filha é meio ambientalista que vem do nada. Aí junto com isso tem um arco do macaco e, o pior, a morte das tartaruguinhas, que foi uma piada dramática. Vieram pra fazer discurso e morreram. Então, o filme, ele não é uma paródia. Ele tem piada, é um filme de comédia com drama, então não é uma paródia. O problema é exatamente esse ponto. Nenhum desses núcleos conversa entre si. Era um filme que se fazia bobo e do nada corta, próxima cena, toma discursinho. Até mesmo a forma com ele, quando os humanos aparecem pra fazer cagada, os humanos aqui fazendo marketing. E olha a geleira como ela ainda tá bem. Aí corta pra próxima cena com um tom sarcástico. E o pessoal comendo hambúrguer e saindo de carro, poluindo. Aí tá lá os caras bêbados, fura o navio. Mesma coisa, né? Tem o ponto lá de falar que os humanos lá são os piores seres do mundo, com um tom sarcástico. De novo. E no final, tem lá a união de todos os animais do mundo pra intervir nessa jornada apocalíptica dos humanos. Então você percebe que não era um filme que tava tentando te fazer rir, era um filme que tava tentando te fazer rir e tentando também ter uma mensagem. E ele, pra mim, falhou nos dois. Talvez se você seja criança, e eu falo isso porque eu tenho problema de memória. E esse filme, eu não lembrava de nada nesse filme, até chegar na cena do Diabo da Tasmânia. Quando ele solta lá a piadinha com o peido. E, mano, nesse segundo, meu cérebro começou a trabalhar, linkou e eu lembrei do filme inteiro. Pá! E eu lembro, não lembrei apenas do filme, como se eu tivesse acabado de assistir, como eu lembro até da reação do meu pai, que eu assisti com meu pai e meu irmão. E foi a única vez que o meu pai e o meu irmão, que na época era criança, riram no filme, com a piada do peido. Olha que loucura! E adivinha? Só na primeira piada do peido. Por quê? Porque foi uma surpresa. Aí depois, não tem mais nada lá que surpreenda. Nada lá que se conecta. Nada lá que seja divertido.
porque você não tem arco dramático, não tem conexão com os personagens, e a dualidade da comédia e do arco dramático no filme não se existe, né? Acaba. Foi muito engraçado o irmão do Sócrates tomando tiro lá. Ai, caraca. A forma, por exemplo, e pra piorar, vamos para aspectos técnicos. Direção, muito ruim. A animação, quer ver a animação? O que é a animação desse filme? Se você não quer, você vai lá no filme e você procura mais ou menos na época que o caçador tá caçando o protagonista e como ele tá fugindo. Que coisa feia de se ver. Nossa, muito feio, né? Se o filme, pelo menos, fosse uma paródia, seria uma cena tipo de paródia de... Legal. Só que não, o filme ele tá tendo uma camadinha meio séria. E a direção de arte é feia, os modelos 3D são feios, aquela cena que é muito comum desse tipo de obra, não sabe como mudar a característica. O rinoceronte de topetinho foi de lascar, o macaco de topete e o rinoceronte emo. Putz grila. É tipo, todo animal é meio parecido com a sua versão, tem esses pinças. Acaba, se esse filme só não tivesse... Por que, Lê? Se esse filme fosse só uma paródia e abraçasse-se como paródia, o filme ele seria, no mínimo, ousado, divertido. Só que a cena lá do discursinho da tartaruga, e depois a tartaruga e as duas tartarugas morrendo, foi a maior de todas as piadas do momento que acho que deveria ser mais sério do filme inteiro. A criança lá se conectando com o pai, sendo que a única coisa que a gente tem de conexão com esse pai não tem nada. A cena do galo e as piadas do galo também não funcionam. O arco, por exemplo, o arco do macaco, quando o Sócrates fala com o macaco, ele fala: você tá tentando me fazer sentir culpado, mas não vai funcionar. E o Sócrates, como ele é o Sócrates, ele consegue. Era pra ter mais disso o tempo todo. E ainda tem um arco da criança. Nossa, da criancinha ambientalista, pra mostrar lá que nem todos os humanos têm lá. O filme é uma coletânea de cenas isoladas que no final tentam se amarrar com uma única temática, que não torna o filme divertido e que acaba não fazendo nenhuma dessas cenas conectarem por si, né? Seja como filme de viés emocional, seja de filme de comédia, porque nenhuma comédia consegue, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo, piadas que funcionam. Do Sócrates lá na academia, funcionou. Por quê? Porque a piada lá funciona porque é do Sócrates não entendendo os humanos, usando as coisas dos humanos, que dá uma interação de novidade. Por quê? É novo e o Sócrates não foi usado como piada. Porque os personagens não são piadas que avançam a trama, não são piadas que subvertem o tipo de animal que eles são, não. São só piadas, arquétipos para deixar a criançada olhando para a tela. E eles estão lá divertindo a criançada porque eles estão se mexendo, mas não tem uma função narrativa, não está ajudando a contar a história, sabe? Aí quando você vê algo minimamente diferente, porque o Sócrates tá entendendo o que são os humanos, para aquele momento é interessante, o resto não. Então, Lê, como é que você acha que seria melhor para esse filme ficar melhor? Claro que eu já falo, mesmo o filme para mim sendo ruim e inacabado, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas ao meu ver, ou eles abraçariam esse tom a lá Madagascar, que sem dúvida tem muito tom, né? Tiraria esse mega protagonista de todos os animais, teria que tirar todos os animais. Esse é o maior problema. É muito personagem que não apenas rouba foco, como rouba tempo, porque aí nenhum animal tem, principalmente o suricato, que deveria ser o arco dele, do arco do próprio Sócrates, não tem nada lá de antecipação, não tem nenhum viés emocional construído direito. Então você tem um arco lá. Então, aí você não consegue fazer o arco dramático e não consegue fazer a piada. Ou foca na piada, e é piada mesmo, né? Coloca o Sócrates, o Sócrates, como ele é o rei, né? O rei, entre aspas, né? Com o leão. Coloca o Sócrates pra ter a piada dele, é ele ser o sériozão, que já tá no nome dele. Aí a reflexão vem só do Sócrates. Deixa só sarcasmo e piadinha. Ou você tira essa quantidade enorme de personagens e faz ser um filme com menos personagens. Ser apenas do Sócrates, dele com a família e dele tentando se provar como um membro útil da sociedade, mesmo que a sociedade lá, teoricamente, não o respeitasse. E ele quisesse apenas conseguir se igualar e achar o local para o filho dele ter orgulho dele. E tira o menino. O menino é muito chato. Putz, grila. Muito chato. Seria muito melhor ser aquilo de estar na cabeça do Sócrates. Ele precisa ser alguém aceito, mas o filho já aceita ele, só que ele precisa ele se sentir bom para orgulhar o filho, porque todo mundo olha para ele como fracasso, então ele acha que o filho olharia ele como fracasso. Pelo menos não teria que ter aquele arcozinho do menino lá e buscar água igual o pai fez para ir respeitar um pouco o pai, que seria interessante se funcionasse, né? Ou
Lê, mas é o Chan. Tem que ter um Diabo das Tasmânia, tem que ter o canguru, tem que ter um urso polar. Esse é o Chan do filme. Sabe o que poderia acontecer? Inverte o começo. Inverte o começo. Não coloca esses personagens para se conhecer, no meio do filme. Começa o filme com todo mundo saindo lá dos seus habitats naturais e se juntando. E o filme se juntando lá, porque lá tinha água, eles acabaram achando aquele oásis. E ali, a partir dali, todos já se conhecem. E a partir dali começa o filme. Com todo mundo se conhecendo e já sabendo quais vão ser as interações dele. Pra gente ver eles como amigos, não como pessoas que acabaram de se conhecer. Entendeu qual o ponto? Ale, e o tom do Animais Unidos Jamais Serão Vencidos? Poderia se colocar exatamente desse paralelo que os animais da savana não estão unidos, mas esses animais que vieram de longe estão unidos porque eles estão unidos por um mal comum que são os humanos. Ainda daria para ter essa temática, ainda daria para o final que aconteceu lá do míssil que culpa dos humanos explodiu, mais o golfezinho lá, mais o pessoal dançando e fazendo um negócio teremelicar, continua tendo essa temática de fazer a união alinhada ao, entre aspas, destino ou barra aleatoriedade aliada ao ser diferente do suricato. Ainda funcionaria. Pelo menos colocaria um arco de começo, meio e fim. Ficaria muito mais interessante e que justificaria muito mais narrativamente esses personagens aí estarem só meio que atrapalhando, meio que sendo personagens chatos, meio que sendo personagens de interação. Entendeu qual pontinho? Funcionaria muito melhor. E o único choque de pessoas diferentes seria o desse grupo, que se uniu contra os humanos, com o macaco, que fortaleceria o viés narrativo do macaco com esse grupo, né? Poderia colocar até algo no macaco, tanto esse negócio dele querer ser um astro, como ele não ver como vencer os humanos, porque ele conhece os humanos não, só que aí ele vê, meu Deus, todos os animais se uniram, não apenas de mundos diferentes, mas da África inteira, então acho que dá, que justificaria muito mais, né? Então, basicamente isso daqui, uma análise um pouquinho séria demais para um filme que não merecia ser levado tão a sério, mas mesmo assim, é o que sobrou pra esse filme. Porque foi difícil assistir esse filme aqui, viu? Se você gosta, não tem nenhum problema. Você pode ter o viés emocional que você tiver. Você assiste o filmezinho lá na sua época. Ele, eu acho que dos filmes que eu já trouxe, é o que tem a animação mais consistente em quesito qualidade e detalhe. Mas a direção é ruim. O Kumba, se não fosse a dublagem ruim, teria uma direção de arte melhor. A animação é ruim. Kumba tem uma animação melhor, tem uma temática melhor, tem um final melhor. Olha que interessante. Aquele lá das avezinhas também tem uma direção melhor, tem uma história. Esse é o problema desse filme. No final, ele não conta nada. Ele só se ancora no ódio que a gente tem que ter por nós mesmos. Talvez, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.